Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de EST 0184 eu irei falar sobre testes de hipótese em modelos de regressão. 6 tópicos de hoje, começando pela introdução, que é novamente uma lembrança do que a gente tem visto aqui. Suponha y1, ponto yn, um modelo de regressão, que é o y, x transposto beta, mais um erro, tamanho de amostra o n. X é um vetor de variáveis conhecidas, beta é um vetor de parâmetros desconhecidos que precisam ser estimados. Os erros têm distribuição normal, com média 0, variância sigma 2, são erros independentes com a mesma variância sigma 2, porém desconhecida, que naturalmente será estimada. Como eu disse, no caso é um modelo de regressão normal linear, porque nós estamos assumindo que esse erro tem distribuição normal. De forma matricial, nós temos que aquele YL pode ser escrito como um vetor Y, um x beta, mais um vetor de erros. E esse erro agora tem uma distribuição normal, n variada, com vetor nulo de média e matriz de covariância sigma 2 de identidade n. X é chamado de matriz de planejamento. O estimador de máxima verossimilhança de beta e sigma 2 são dados respectivamente por beta chapéu é x transposto x a menos 1, x transposto y, sigma 2 mv é 1 sobre n, y menos x beta chapéu transposto, y menos x beta chapéu. Observação, o mv de sigma 2 também pode ser escrito como função do quadrado médio do resíduo. E sob condições de regularidades, que um aluno de estatística deve saber quais são, nós temos que beta chapéu tem distribuição normal p variada, com vetor beta de médias, matriz de covariância sigma 2 x transposto x a menos 1, sigma 2 tem distribuição normal, com média sigma 2 e variância 2 vezes sigma 2 ao quadrado sobre n. Isso quando o tamanho de amostra é grande. Adicionalmente, beta chapéu e sigma 2 são ortogonais, isto é, não tem covariância entre beta, que varia de 1 até p, com sigma 2. Esse resultado é muito importante, pois ele permite a construção de procedimentos inferenciais, como intervalos de confiança e testes de hipóteses. Para a aula de hoje, o foco é teste de hipóteses. Seja C MM', o MM' é o elemento da matriz C, a matriz x transposto x a menos 1, com MM' variando de 1 até P, que é o espaço, que é o número de parâmetros do modelo. Covariância de beta chapéu N, beta chapéu M' é sigma 2 C M'. Por 4, nós temos que, se é normal, a gente pode padronizar. Vai tirar o parâmetro desconhecido da distribuição. Beta chapéu M menos beta M sobre raiz de sigma 2 CMM é uma normal 0,1, para M variando de 1 até P. Como essa estatística depende de um parâmetro desconhecido sigma 2, nós precisamos substituí-lo por uma estimativa não viesada, no caso pelo quadrado médio do resíduo. E assim nós temos que esse beta chapéu menos beta m sobre o quadrado médio do resíduo, que é o estimador não viesado para sigma 2, CMM tem uma distribuição t de student com n menos p graus de liberdade. Isso para todos os m's do vetor de covariáveis. E assim, a partir disso, nós podemos construir um procedimento para testar a hipótese sobre o parâmetro βm. O procedimento é o seguinte: hipótese nula, βm igual a um βm0, contra βm diferente do βm0. Esse βm0 é um valor especificado. E dado o que aprendemos nos slides anteriores, nós podemos definir a seguinte estatística do teste. TC é beta chapéu m menos beta m, raiz do quadrado médio do resíduo CMM, que sob hipótese nula, esse TC tem distribuição t de student n menos p graus de liberdade. E assim a hipótese nula será rejeitada para um nível nominal alfa se TC for maior que o quantio 100, 1 menos alfa sobre 2 de uma t de student n menos p graus de liberdade. Observações. Esse é um teste parcial, um teste marginal, pois βm depende de todas as outras covariáveis do modelo. Na prática, o teste é feito com βm0 igual a 0, isto é, para verificar se o coeficiente βm é significativo. Esse é um teste da contribuição da covariável preditora
pela covariável ou da variável preditora xm, dado que as demais preditoras, tem um O errado aí, estão no modelo. Testes unilaterais também podem ser feitos, bastando ajustar a região de rejeição de H. Agora vamos para as estatísticas F. Suponha que nós podemos fazer a seguinte partição no nosso modelo de regressão. O vetor beta eu vou particionar em beta 1 e beta 2. E a matriz de planejamento X em x1 e x2. Esse beta 1, esse vetor beta 1 é Q-dimensional, beta 2 é P menos Q-dimensional, e x1 e x2 tem respectivamente N por Q e N P menos Q. E assim o modelo pode ser escrito dessa forma. Y é um x1 beta 1 mais um x2 beta 2 mais um erro. Lembrando que isso aqui é a forma matricial. Para cá, a partir de agora, para essa aula, nós vamos chamar de modelo completo. Agora, se nós supomos que esse primeiro vetor aqui de beta 1 é zero, nós teremos um modelo reduzido. Se isso aqui é zero, ele some da minha equação de regressão, sobrando também o x2 beta 2. Por isso que é modelo reduzido. Nós podemos utilizar a soma de quadrados extra, que vimos na aula passada, para construir um procedimento para testar se beta 1 é igual a um zero, um vetor de zeros. Da seguinte forma, a hipótese H é beta 1 igual a zero, beta 1 diferente de zero. Na verdade, pelo menos um beta 1 diferente de zero. Com a estatística do teste sendo dada pelo quadrado médio da regressão, x1 dado x2, quadrado médio do resíduo no denominador. Sobre H, FC tem distribuição Fq N menos P graus de liberdade. Dessa forma, nós rejeitaremos H se essa FC for maior que 1 menos alfa Qn menos P, isto é, a hipótese não será rejeitada para um dado nível nominal alfa se a estatística do teste for maior que o quantio sem 1 menos alfa de uma f Qn menos P. Agora, suponham que nós estamos interessados em um procedimento para testar. É um B que multiplica um beta igual a um beta zero, contra B, beta diferente de beta zero. Isso aqui significa que pelo menos um, lembre que isso aqui é um vetor, né, de maneira geral. Para isso aqui não ser satisfeito, pelo menos um é diferente de zero. B é uma matriz S por P, tem que respeitar as dimensões de beta, composto igual a S menor ou igual que P. Para a gente exemplificar, digamos que eu tenho um modelo de regressão que é Y é um beta 1 x1, beta 2 x2, mais um beta 3 x3, mais um errinho também. O interesse é testar se beta 1 é igual a beta 2 contra beta 1 diferente de beta 2. Nós teremos vetor B, 1 menos 1 e 0. Se multiplicar isso aqui pelo vetor beta, ia ficar beta 1 menos beta 2 igual a 0, passo beta 2 para o outro lado, beta 1 igual a beta 2. Agora, o mesmo modelinho, o interesse é em testar beta 1 igual a beta 2 e beta 3 igual a 0. Pelo menos uma igualdade não é verdadeira. Então, nós teríamos uma matriz B, que a primeira linha era 1, menos 1 e 0. A segunda linha é 0, 0, 1. A gente multiplicar pelo vetor beta, vai ficar beta 1 menos beta 2 igual a 0. Passo o beta 2 para o outro lado para ficar uma igualdade. E aqui ficaria beta 3 igual a 0. Então, retornando o procedimento para testar B, que multiplica beta igual a um beta 0, um valor especificado, conta pelo menos uma igualdade diferente. Tem a seguinte estatística do teste. Então, tudo em função do estimador de massa-verossimilhança, da matriz de informação de ficha invertida e da estimativa de sigma 2. Sobre H, essa FC tem distribuição F, S, N-P, e assim nós rejeitaremos H se FC for maior que 1 menos alfa S, N-P.
Isto é, a hipótese nula será rejeitada para um dado nível nominal alfa se a estatística do teste for maior que o quantio 100 ou menos alfa% de um f, s, n menos p. Falamos usando a estatística t, estatística f e finalmente as estatísticas Q quadrado. Suponham as mesmas partições discutidas na sessão anterior. O nosso interesse é testar beta1 igual a beta1 zero, contra beta1 diferente de beta1 zero. Beta1 é um valor especificado, e vamos dar um nomezinho para esses dois, para essa partição. Beta1 é chamado de parâmetro de interesse, e beta2 é parâmetro de perturbação. O interesse porque é quem está sendo testado. O beta2 está, digamos assim, atrapalhando. Agora, seja beta chapéu igual ao vetor beta, pode ser particionado em beta1 chapéu e beta2 chapéu. E o beta tio ficou particionado em beta1 sobre H0 e o beta2, que é estimado por máxima verossimilhança, mas condicionado que a hipótese nula é verdadeira. Então, elas são chamadas de beta chapéu e beta tio de estimativas de máxima verossimilhança irrestrita e restrita de beta a H, respectivamente. Essa partição beta, que é beta1 e beta2, conduz as correspondentes partições no vetor score. O de beta ficou de beta1 ou de beta2. Na aula passada, nós vimos o vetor score, só muda aqui que é em função do x1, que é em função do beta1, beta2 e x2. Da mesma forma, a matriz de informação de Fisher pode ser particionada em K1, K12, K21, K22, que é o x transposto. A matriz K de beta é x transposto x. Pensando com a partição, fica x1 transposto x1, x1 transposto x2, x2 transposto x1 e x2 transposto x2. A inversa daqui é a matriz de covariâncias, dada por essa expressão. Propriedade de matriz, o escalar inverte diretamente. Aqui tem que se usar alguma propriedade, que no caso pode ser obtida a partir de Lu-Xiu 2002. Mas é fácil de encontrar no Wikipedia, por exemplo. As estatísticas da razão de verossimilhança, derivada por Wilks em 38, Wald, pelo próprio Wald em 43, Score por Hall em 48, Gradiente por Terrell em 2002, para testar H, são definidas respectivamente por essas quatro expressões aqui na equação nova. Funções da logaritmo da função de verossimilhança, dos estimadores, da matriz de informação de Fisher e do vetor score. Sobre H, sobre a hipótese nula, as quatro estatísticas têm distribuição Q quadrado com Q graus de liberdade, que são os números de parâmetros em H0, em teste. A hipótese nula será rejeitada para um dado nível nominal alfa e uma estatística especificada. Você vai trabalhar com a razão de verossimilhança, com a score, com o gradiente. Uma vez que se definiu, essa estatística do teste essa hipótese vai ser rejeitada se essa estatística escolhida for maior que o quantio 100 ou menos alfa% de uma Q quadrada com Q graus de liberdade. Bios 82 apresenta de forma didática a interpretação geométrica dos testes da razão de verossimilhança, score, Wald, para o caso de hipótese simples. Mais recentemente, Montorio e Souza fazem essa mesma análise, incluindo a estatística gradiente. Especificamente, essas quatro estatísticas, levando em consideração que o modelo de regressão normal linear tem esta expressãozinha aqui. Nada diferente, sigma 2 sobre hipótese nula, sobre hipótese alternativa, o x-beta, e está aparecendo esse R aqui, que depende da inversão da matriz de informação de Fisher. Dada por essa expressão, que é dada por que é função desse C, o C é isso aqui. Como o C não depende de nenhum parâmetro só da matriz de planejamento, o R, tanto para a hipótese nula e a hipótese alternativa, que é a irrestrita, são iguais, é só substituir a matriz de planejamento. E essa matriz C pode ser interpretada como um coeficiente de regressão estimado, obtido de um modelo normal linear entre as colunas de x1 e a matriz de planejamento x2. Lembrando, estimador de y, x transposto x a menos 1, x transposto y, x transposto x a menos 1, x transposto y, certo? Olha o C, x2 transposto x2 a menos 1, x2 transposto x1. É como se o x1 fosse a variável resposta. Mas isso aqui é mais uma curiosidade do que algum sentido prático. Finalmente, a aplicação.
os dados de Westwood, que nós estamos trabalhando ao longo desse curso, estimando, tem um y chapéu é um 10 mais 2, x2, em que y são horas trabalhadas e x2 é o tamanho do lote e a amostra de tamanho 10. Então, usando a expressão da estimativa para o x transposto x a menos 1, x transposto y, nós obtemos esse 10 e esse 2. Usando o sigma 2, naturalmente, estimando o sigma 2, fazendo x transposto x a menos 1, pegando o primeiro elemento da diagonal, é a variância do beta 1. O segundo elemento é a variância do beta 2. Aplicando aquela formulinha lá, assumindo que a gente está... Isso aqui é do R, tá? O resultado é porque a gente está sempre assumindo que o teste, na prática, a gente está interessado em o beta 0 ser o 0, testar ser significativo. Então, faz o beta 1 chapéu, né? O 10 menos 0, sobre a estimativa da raiz da variância, vai encontrar essa estatística aqui. Para um alfa 5%, o quant 95 de 1 até 8 é 2,31. Notem, os dois valores são maiores que 2,31. Então, rejeita H0. Beta 1 e beta 2 são significativos. Um segundo conjunto de dados também vindo de Nether. A Zartan Company vende cremes especiais e eles são vendidos em 15 distritos, com interesse em prever o número de vendas, que é o Y. Foi verificado, foi anotado, observado o tamanho da população, onde é vendido esses potes, e a renda per capita, acho que esse capita aqui está errado, de cada um dos 15 distritos. Então, após o ajuste, o famoso, novamente, pela 10ª vez, x transposto x a menos 1, x transposto y, vai ter o 3,4, 0,4, 0,09. Lembrando que y são as dúzias vendidas, x2 é o tamanho da população, esse aqui faz o papel do intercepto, e aqui é a renda per capita. Ou será que tem um i mesmo? Depois eu vou descobrir. O tamanho de amostra era 15. Aplicando o algoritmo de estimação, calculando o erro padrão, calculando a estatística do teste, esse aqui é o resultado que se espera de uma análise de regressão, pelo menos uma análise a primeira. Para alfa 5%, o quant 95 de 1 até 12, lembra, tem 15 observações e 3 parâmetros, menos 3, 12, 2,179. Como 81 e 9 são maior que 2, logo os parâmetros beta 2 e beta 3 são significativos. Como esse não é, ele é estatisticamente igual, essa estimativa aqui é estatisticamente foi difícil, hein? Igual a 0. Então, poderia ser retirado do modelo, seria um modelo sem intercepto. Finalmente, as referências bibliográficas da aula de hoje. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail, ou como alguns colegas estão fazendo, pelo Google Classroom, onde vai estar essa aula. Também vai estar disponível como um backup na minha página profissional. E sem mais, muito obrigado.